Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco e nós já estamos felizes por tudo aquilo que nós já recebemos nessa noite. Nós temos conosco a presença hoje do irmão Alessandro, que já é conhecido, e também da nossa irmã, qual é o nome? Hilda, nossa irmã Hilda, não estava lembrando o nome, irmã Hilda que veio lá de Osasco, amém. Como é que os irmãos querem receber os nossos queridos irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente, e vocês sabem que aqui é a casa de vocês, né? Que Deus possa os abençoar. Temos aqui vários pedidos de oração e nós vamos estar orando no final. Irmãos, na quarta-feira passada, nós começamos a falar de um assunto, mas o tempo foi bastante curto e nós vamos continuar falando um pouquinho hoje a respeito do mesmo assunto. Eu disse para os irmãos numa próxima oportunidade, e a oportunidade é hoje. Então nós vamos falar, Palavra de Deus, abra aí a sua Bíblia, livro Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos. O primeiro hino que nós cantamos, eu até marquei aqui, achei bastante interessante, porque o hino diz assim: canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar, deixa para trás o teu pesar. Então, nós vemos o autor, o compositor, poeta, né, desse hino, trazendo algo para nós pensarmos como deve ser de fato a vida do crente, a vida do cristão. Tem que ser a vida de Cristo na vida dele. Por isso ele fala: canta com vida, ó crente. Porque nós cantamos para louvar ao Senhor, e doce é esse cantar. E na nossa vida, nós temos que olhar para frente, marchar, caminhando, sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que negou-se a si mesmo, suportou tudo para que nós estivéssemos aqui. Então ele diz: anda só para frente, não fica olhando para trás não, deixa para trás os seus pesares, as reclamações, os problemas do dia, que são muitos, nós sabemos, todos temos os nossos problemas, mas quando nós entramos aqui, nós temos que deixar tudo, né, para louvar e adorar ao Senhor e andar para frente com Jesus, amém? A palavra do Senhor diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quem é o lavrador? É o Pai, é Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e a colhem e a lança no fogo e ardem. Amém? Os irmãos podem se assentar. Ainda com
Continuando na leitura, eu quero ler com os irmãos carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Amém? Por que Paulo falou a esse respeito? Que contra essas virtudes não há lei? Porque a nação de Israel vinha da lei até a chegada do Messias, até a chegada de Jesus. E quando Jesus, e eu já comentei isso com os irmãos na semana passada, quando Jesus, ele passando ali, naquela plantação de uvas, nas videiras, ele aproveitou para trazer esse ensinamento. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. O que é que ele quis dizer? Porque se nós formos para a palavra de Deus, você pode abrir a sua Bíblia aí rapidinho, lá no livro de Isaías, capítulo 5, e o versículo 4. Capítulo 5 e versículo 4. E nós vamos entender por que Jesus resolveu trazer esse ensinamento para os seus discípulos, por aquilo que já era o aprendizado deles. Eles tinham que a videira era a sua nação, era o seu povo, era Israel. Diz lá em Isaías 5 e verso 4: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, só veio produzir uvas bravas ou uvas azedas. É o Senhor falando através do profeta Isaías. A vinha plantada era a nação de Israel. E nós confirmamos isso no livro de Isaías, no próprio livro de Isaías, no versículo 7, 3 versículos a seguir aí, você vai ver na parte A do versículo, dizendo: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então, o profeta, ele estava falando à nação de Israel e dizendo: olha, vocês eram a vinha, ou foram a vinha, ou nós somos a vinha plantada pelo Senhor. E o Senhor está dizendo, o que mais poderei eu fazer por esta vinha? Fiz de tudo o que podia. Adubei, reguei, tratei com todo carinho para que produzisse boas uvas. Mas o que foi que produziu? Uvas ruins, uvas bravas, uvas azedas. É o Senhor falando à nação de Israel. A nação que se julgava a vinha do Senhor. Aí então Jesus, no capítulo 15 de João, ele aproveitou para dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E aí ele disse: toda vara em mim que não dá fruto, corta e lança fora. As que dão fruto, poda, para que dê mais fruto. E aí ele disse: vós já estáis limpos pela palavra. E ele continua dizendo: e aqueles que estiverem ligados em mim vão dar muito mais frutos.
Então nós vemos, irmãos, e algo que eu quero chamar a atenção. Jesus disse: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. O trabalho que tem que ser feito, o cuidado com a vinha, com a videira, quem tem que fazer é o lavrador. Quem é o lavrador? É Deus, foi Jesus quem disse. Meu pai é o lavrador. É o lavrador que vai chegar nesses ramos da videira e vai podar, e vai limpar, e vai cuidar, ou muitas vezes vai cortar. Vai cortar. E qual que ele corta? Aquele que não dá fruto, não dá fruto. Ele espera que dê fruto, porque é um ramo da videira. Quem é a videira? É Jesus. Você é ramo da videira? O ramo está na videira. E o lavrador espera que todo o ramo produza frutos. Mas tem ramo que não dá fruto. E aí é que me chama a atenção, porque causa preocupação. É uma palavra forte que nós encontramos aqui na palavra de Deus, porque Jesus disse: meu pai é o lavrador, e ele corta toda vara que não produz fruto, mesmo estando ligado na videira. Você pode dizer misericórdia aí? Misericórdia, né? Para que não venhamos a ser tratado como esta vara que não dá fruto. Porque Jesus disse: essa vara ela é lançada fora, e ela estando fora da videira, ela vai secar e vai ir para a fogueira, vai ser queimada, vai arder no fogo, não serve para mais nada. Então a palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para dar fruto. Mas existem processos que acontecem nas nossas vidas. E Deus é quem trata conosco. É Deus quem trata conosco. Eu creio que todos que aqui estão na videira e produzem frutos na sua vida, no seu dia a dia. Os frutos do Espírito que Paulo falou, e eu acabei de ler para os irmãos em Gálatas, são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas virtudes, sabe aquela lei lá do passado de Isaías? Daquela vinha não vale mais. Jesus plantou uma nova vinha. Amém? Não é mais aquela vinha antiga lá de Israel, a nação de Israel. É uma nova vinha. E foi Jesus quem plantou. Nós fazemos parte desta nova vinha. É uma outra qualidade. Os gentios que Paulo anunciou, o evangelho que chegou até nós, a lei não vale mais, porque estamos debaixo da graça. Mas o lavrador, ele tem que fazer o trabalho dele, e ele faz o trabalho dele. E aí é que está o motivo de eu estar aqui insistindo nesse assunto com os irmãos. Ele poda. Ele poda. E há diferença. Porque hoje, eu não sei como era antigamente, mas hoje, numa plantação de uvas, os agricultores, os vinicultores, né, que cuidam das vinhas,
utilizam uma tesoura, já é uma ferramenta mais moderna. E tanto eles cortam galhos, que são galhos improdutivos, e aquele que é improdutivo, ele acaba prejudicando a plantação, porque ele acaba tomando os nutrientes que iriam para os outros galhos ou para os outros ramos que são mais produtivos. Então ele corta, e o corte é feito no talo, né? Corta o galho todo. Mas e a poda? A poda não, a poda é nas pontas. Só poda as pontas. Tira folhas que estão secas, estragadas, ramos defeituosos, né? Aquilo que está fora e o agricultor conhece, ele vai podando. Mas é ele que poda. E aí me chama a atenção, porque muitas vezes nós vemos, principalmente dentro de igreja, crente querendo ser o agricultor. Já viram? Hoje é culto de ensinamento. Sabe o crente que ele quer ser o lavrador? Quem quer podar é ele. Ele fabricou uma tesoura e começa a querer podar, né? Tem, não tem? Tem muitos. Mas a palavra do Senhor diz que o lavrador é Deus. Então eu tenho que tomar muito cuidado como eu ajo com o meu irmão, com as minhas palavras com o meu irmão, como eu trato o meu irmão, os conselhos que eu vou dar, e mesmo muitas vezes a repreensão, porque o lavrador é ele. É por isso que muitas vezes nós passamos por processos nas nossas vidas, e esses processos parece que não terminam. Está falando meu microfone de novo. Porque quando nós falamos de poda, ela podou, está tudo certo, vai produzir. Mas lá na frente vem outra poda. A plantação, geralmente, ela é podada todo ano. E tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo inúmeros exemplos e nós podemos considerar isso poda de Deus. Olha para a vida de Davi e vejo Deus podando Davi. Davi, aquele garoto que acabou de ser aclamado pelo povo de Israel, aquele garoto que enfrentou o gigante e venceu o gigante. Agora o povo ia para a rua e gritava o nome dele. Ele estava se sentindo o cara poderoso. Colocavam ele acima do rei. Mas de repente veio a perseguição. Teve que fugir para as cavernas para não ser morto. E não foi um dia, 2, 10, um mês, não, foi muito tempo, escondido em caverna e sendo perseguido com risco de morte. Deus podando Davi, para que ele entendesse que o lavrador, ele trabalha nas nossas vidas para que nós produzamos os frutos, e esses frutos que nós lemos em Gálatas 5, verso 22, de amor, bondade, mansidão, temperança, equilíbrio, domínio próprio, paciência. Isso é entender que é Deus que está acima de tudo, acima de nós. Porque quando a pessoa ela se enche muito do seu autoconhecimento, eu posso, eu consigo, eu faço, ela começa a deixar Deus em segundo plano. E então precisa ser podado. Obrigado.
precisa ser podado. Davi foi podado. Quando ele chegou no trono, ele estava mais humilde. E ele teve uma vida produtiva, porque ele passou por todo aquele processo. Talvez nós, muitas vezes, reclamamos por aquilo que nós estamos passando. Porque, irmãos, poda, ela dói. A poda é perda. A poda é sofrimento. Obrigado. É sofrimento, é dor, é momentos difíceis, é rejeição. Isso é a poda. É dolorido, porque corta, é Deus cortando para que nós possamos ser mais produtivos amanhã. Quando nós passamos por um processo, nós melhoramos. Eu olho para a vida de José na Bíblia e vejo a mesma coisa, aquele garoto sonhador, de repente Deus deu um sonho para ele. Aí ele foi para o campo, juntou todos os seus irmãos e falou: ó, tive um sonho aí, Deus me mostrou que todos vocês vão se curvar a mim. E o pai dele já demonstrava que gostava mais dele. O pai dele fez uma roupa para ele, toda colorida, toda bonita, que se destacava mais do que os seus irmãos. E ele então começou a se encher, se achando que era o Todo-Poderoso, que era o cara. Deus tinha plano, Deus tinha plano. Deus tinha propósito na vida dele, Deus tinha propósito na vida dele. Mas o propósito só se cumpre depois da poda. Depois que Deus faz a poda. E aquele garoto chamado José, que foi lá falar para os seus irmãos: olha, eu vi lá, vocês tudo vão se curvar diante de mim, eu era o Todo-Poderoso. De repente estava dentro de uma cova, sozinho, abandonado, sofrendo. Daqui a pouco estava como escravo, foi lá para o Egito. E lá no Egito, ele começou a se destacar, de novo começou a se achar. Deus falou: peraí, você não está pronto ainda, veio mais poda. Foi para a prisão. Quando ele estava pronto, aí então, ele veio para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele, e ele foi altamente produtivo. Produtivo de uma tal forma que as pessoas olhavam para ele e queriam segui-lo, queriam acompanhá-lo, viam algo de diferente na vida dele. Mas ele entendia esse processo, tanto é que se você ler na palavra de Deus, quando nasceu o seu primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, que significava Deus curou a minha vida, eu não me lembro mais do passado, ou eu olho para o passado, mas ele não me machuca mais, eu aprendi a perdoar, ele era uma pessoa restaurada. Quando veio o segundo filho, Efraim, era honra dobrada, era bênção sem medida, é o nome que ele colocou nos filhos, ele entendia isso, mas primeiro teve que ter a poda. Então, irmãos, nós temos que entender que nós dependemos totalmente de Jesus, e sem Jesus nós não podemos dar frutos. No verso 4 e verso 5 nós vemos isso, porque a fé não é algo que simplesmente, eu tenho fé, é um sentimento, não. A fé é mais do que uma impressão, é mais do que um sentimento. A fé é mais do que uma herança de família. Meu pai era pastor, eu aprendi sobre fé com ele. Não, a fé é muito mais do que isso. A fé, ela começa quando nós temos um encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, nós começamos a brotar, o ramo começa a brotar. É o ramo que está saindo da videira. Aí começa a fé. Esse é o processo da fé.
E eu quero falar com os irmãos sobre e eu falei já, inclusive, na quarta-feira passada, dos processos que acontecem na vida do ramo, né? Tem o ramo que não dá fruto, o ramo que dá fruto, o ramo que dá mais fruto e o ramo que dá muito fruto. Foi isso que nós vimos na quarta-feira passada. O que não dá fruto é jogado fora, é seco. O que dá fruto é podado, é limpo para que dê mais fruto. E o que dá mais fruto, quando ele permanece, continua sendo podado e permanece, ele vem dar muito fruto. Você pode dizer amém? Segundo os botânicos, existem 3 tipos de poda: a poda da formação, a poda da produção e a poda da limpeza. A poda da formação, quando está se formando ainda a árvore, se formando, né, a videira, então o lavrador vai lá e vai podar. Quando ela está pegando rumo diferente, quando está nascendo brotos que não estão de acordo, então ele poda para que ela seja formada de maneira que ela venha a ser produtiva no futuro. Então é a poda da formação. Essa poda existe também em árvores, em roseira, né? Quando planta uma roseira, aí então o produtor vai lá e corta aqueles galhos que começam a ficar do lado, a sair para uma outra direção, para que fique uma formação adequada. Então é a poda da formação, né? Deus nos poda desde o início. Você entende isso? Para nos formar, para que sejamos formados em Cristo Jesus. A poda da produção é essa que nós estamos falando. É a poda que é feita constantemente nas nossas vidas. E eu já disse para os irmãos aqui da experiência que eu já tive com um pé de acerola, a experiência na casa do meu pai com um pé de uva, que ele podava. Eu me lembro muito bem que já pouco antes dele falecer, não estando muito bem de saúde, ele pediu para que um irmão fosse lá para fazer a poda da uva dele. E o irmão foi lá e podou a uva, o pé, o parreiral de uva dele. Ele olhou e falou: não está legal, não podou direito, ele não entende de poda. E o que aconteceu? Dito e feito. Final do ano não produziu quase nada. A produção caiu em 70%, porque o parreiral dele, aquilo ficava pendurado de uva, coisa mais linda. Mas por quê? Porque aquele que foi podar não soube fazer a poda adequada. Então tem o jeito certo, a maneira certa de podar. E a Bíblia diz que quem é o agricultor é quem? Deus. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele sabe aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser tirado, Ele sabe aquilo que precisa ser transformado dentro de você. Ele faz a poda adequada para que haja produção. E a poda da limpeza. Volta e meia lá em casa tem um coqueirinho lá, um enfeite lá na frente do jardim, e a folha vai ficando seca, né? De vez em quando uma folha seca, tem que ir lá e cortar, porque senão vai ficando feio. Essa é a poda da limpeza. E essas são as podas que Deus faz nas nossas vidas. Então, para que nós possamos o quê? Frutificar. Frutificar. E eu quero que você marque aí, para que nós possamos encerrar. Como é que nós podemos frutificar? Como é que nós frutificamos? Qual é o caminho para a cura das nossas vidas? Primeiro, eu preciso olhar para Jesus. Jesus é o meu exemplo. Então, eu olho para Jesus e vejo, para que eu possa frutificar, número 1,
eu tenho que ser objetivo como Jesus foi objetivo. Jesus era uma pessoa objetiva. Jesus era direto. Jesus não fazia rodeios. Ser objetivo é falar de forma clara. É não ser, na verdade, subjetivo. O objetivo, ele transmite as coisas de forma clara. E o subjetivo, ele subentende. Né? Sabe aquele que subentende? Fala e no final não disse nada. Né? Não disse o que queria dizer, na verdade, porque ele é subjetivo. Né? Ele tem medo de falar, tem medo de dizer, não sabe o que quer muitas vezes. E isso é um problema nas nossas vidas. E eu olho para Jesus e vejo, se eu quero frutificar na minha vida, eu preciso aprender com Jesus. Jesus era direto. Jesus era direto. Ele falava o que tinha que falar. Muitos não gostavam, até com a mãe dele. Né? Era direto, era objetivo. Com Pedro, quantas vezes? Pregando no templo, falando. Ele dizia, eu sou a videira. Pronto, está sendo claro, objetivo, direto. E vós sois vara. Se estiver ligado em mim, vão produzir. Se não produzir, corta e lança fora. Jesus era direto, Jesus era objetivo. Isso mostra para nós, nas nossas vidas, que nós temos que saber aquilo que queremos, se nós quisermos dar fruto. Nós precisamos ser diretos. Nós precisamos ser objetivo nas nossas vidas. Eu vejo isso em toda a trajetória de Jesus. Ele dizia, vinde a mim, quem está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Palavras de Jesus. Mas muitas vezes nós, até mesmo para falarmos de Jesus, para falarmos do Evangelho, a gente fica dando volta, né? Fica dando volta. Fala. Seja objetivo, e em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Porque pessoas objetivas aproveitam as oportunidades. Não deixam as oportunidades passar, porque sabem o que querem. Eu estava lendo ainda essa semana a respeito de uma entrevista que foi feita com o Bill Gates, que é o dono da Microsoft. E a repórter, olhando para ele, na entrevista na televisão, e estava na reportagem a foto, ela disse, qual é o segredo do seu sucesso? Ele pegou um cheque, assinou, entregou para ela, falou, está aqui, esse cheque. Pode pegar, preenche o valor que você quiser. Ela falou, não, peraí, não é isso, não quero nada disso, não. Eu quero saber qual é o segredo do seu sucesso. Ele pegou o cheque de novo e entregou para ela, está aqui. Ela disse, não, de jeito nenhum, o senhor não entendeu. Aí ele falou, não, quem não entendeu foi você. Hoje você podia ser a repórter de televisão mais rica do mundo. Era só você ter aproveitado a oportunidade e preenchido o cheque, porque dinheiro ele tinha. Mas ela não soube aproveitar. É apenas um exemplo, né, de um fato real. Pessoas que são objetivas sabem o que querem, são diretas. E Deus quer pessoas assim na sua obra. Quer frutificar? Seja objetivo, não seja subjetivo, não. Não fique dando desculpa para tudo. Olha o hino que nós cantamos, que nós acabamos de cantar. Olhe para frente e deixe as mágoas, deixe as mazelas para trás. Olha para frente, seja objetivo. Paulo disse, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele dizia, porque a nossa pátria, o nosso objetivo final está nos céus, onde esperamos um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele é o nosso alvo, e é o alvo direto, tem que estar diante de nós. Segunda coisa, se você quer ser produtivo, se você quer frutificar, seja diligente.
como Jesus foi diligente. Jesus não parava. As pessoas chegavam para Jesus com problemas, e nós ouvimos nessa noite a mulher do fluxo de sangue, tocou nas orlas do Senhor e foi curada. Jesus olhou e disse: quem foi que me tocou? Porque Jesus queria tratar com aquela pessoa. Aquele cego no caminho de Jericó, o Bartimeu, clamando, Jesus disse: vem aqui, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Objetivo, direto, quer alcançar a bênção, seja objetivo. Ele falou: então veja, está aí. O diligente é aquele que faz as coisas com vontade de fazer. É aquele que pega aquele versículo lá de Eclesiastes 9:10 que diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faze com o melhor das tuas forças, das tuas energias. Faze com o melhor, com toda a energia, com toda a vontade. Esse é o diligente. Jesus era diligente naquilo que fazia e não era negligente. Tem diferença. O negligente está sempre arrumando desculpa, está sempre se esquivando, está sempre eu não posso, está sempre eu não consigo, está sempre isso não é para mim, eu não estou em condições, eu não estou preparado. Não frutifica. Quer frutificar? Seja objetivo e seja diligente. E terceira coisa, seja formador de pessoas, seja discipulador, seja formador de equipe. Tem pessoas, irmãos, que não gostam de ensinar nada para ninguém. Não quer ensinar. Como é que vai frutificar uma pessoa dessa se ela não ensina nada para ninguém? Tem pessoa que fala: mas eu não sei nada. Olha, esse não sei nada, que você acha que não sabe, de repente é 500% mais do que a pessoa que está do seu lado precisando aprender alguma coisa com você. Por isso que Jesus, durante todo o ministério dele, ele estava ensinando, incansavelmente ensinando, discipulando. Pessoas que ensinam, cumprem a missão. Pessoas que ensinam, acabam formando equipe. Pessoas que ensinam, são pessoas que as pessoas querem acompanhar, que as pessoas querem seguir. Porque pessoas que não querem ensinar nada para ninguém, passam na vida e não deixam nem rastro. Não vão frutificar. Então, quer frutificar? Seja objetivo, seja direto, saiba o que você quer. Seja diligente, faça as coisas com vontade de fazer. E terceiro, seja um discipulador. Ensine em todas as áreas da vida. Quantas vezes, irmãos, na empresa eu vejo isso? Funcionários que têm medo de ensinar o outro porque têm medo de perder o emprego, de perder a vaga para o outro. Isso é negligência total. Aí é que ele perde mesmo. Aí que vai perder mesmo. Nunca se deve fazer isso. Ensine, passe para frente aquilo que Deus te deu. Aí está a bênção da frutificação. Começa aí e a bênção se estende. Você pode dizer amém? Não vai dar tempo, as horas já se foram. Nós vamos orar nesse momento, que o Senhor possa falar melhor na tua vida e no teu coração. Eu quero que você entenda que, mesmo que esteja doendo, a poda é assim mesmo. Ela dói. Mas é melhor aceitar essa poda de Deus do que ser cortado. Amém? Então comece a frutificar na tua vida, aceite a poda e saiba que a poda vem para que você seja melhor amanhã, para que você produza mais amanhã. O processo que você está passando hoje, lutas, dificuldades, problemas, é um preparo para uma nova estação de bênção e de vitórias que virá na tua vida. Se você crê, aplauda o Senhor neste momento.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos estar orando nesse instante. Quero chamar aqui o irmão Dinaldo para estar fazendo essa oração, já que o Dinaldo. Pedido de oração em favor, a igreja pede em favor da irmã Adriana Ribeiro por restauração de saúde. O irmão Marcos está pedindo também pelo nosso irmão Isaías. Vamos continuar orando pelo nosso irmão, para que Deus possa estar restaurando a saúde dele. Pede também em prol do Gabriel Hayashida por cura e libertação, pela Margarete e também pastor Francisco está pedindo oração em favor da irmã Carmelita. Vamos estar orando por ela, para que Deus possa estar restaurando a saúde da sua serva. Amém? Oremos ao Senhor, vamos ficar de pé nesse momento e clamarmos a bênção de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor e Deus e Pai, neste momento, Pai amado, Deus querido, já te agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, ao Pai amado, Deus querido, pela Tua palavra maravilhosa, a qual o Senhor nos enviou, ó Pai. Continua, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, Deus querido, nos ensinando, nos poldando, Pai, no Teu caminho, Pai, para não sairmos fora do Seu caminho. Pai bendito, Pai amado, Deus querido, todos os pedidos de orações assim, aqui presente, Pai, o Senhor conhece, Senhor, o problema de cada um, ó Pai. Somente o Senhor sonda os corações de cada um, somente o Senhor sabe a necessidade. Pai bendito, Pai amado, pedimos agora nesse momento que o Senhor estenda as Tuas mãos ao Senhor e venha, Pai amado, Deus querido, curar aquele que está em necessidade de cura, Pai. Curar aqueles que estão com problemas em suas casas, Senhor, ó Deus. Que as Tuas mãos estejam estendidas no lar de cada um, ó Senhor, no coração de cada um, na saúde de cada um, Pai. Continua, Senhor, ó Deus amado, Deus querido, nos direcionando no Seu caminho, Pai, e nos protegendo, Senhor, sendo protegido pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Deus amado, Deus querido. Assim, Pai amado, Deus querido, te agradecemos, ó Senhor. Siga-nos, Senhor, ó Pai amado, até nossos lares, Senhor, que o Senhor venha nos guardar sempre. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.